Santo. 1 João capítulo 4. 1 João capítulo 4. Todos acharam? Nós vamos ler a partir do verso 7. Mas antes de ler, nós vamos orar. Feche os olhos. Querido Deus e amado Pai, obrigado. Pois nesta manhã o Senhor nos trouxe até a tua casa para aprendermos mais sobre ti. Mas, além do mais, o Senhor nos trouxe à tua casa para nos prepararmos para falar do teu amor. Que o Senhor nos fale através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Só um parênteses, irmãos, antes da gente ler. Quantos aí gostaram do Provai Verde? Bonito, né? O Provai Verde que a gente assistiu. O pastor Heraldo, ele foi meu professor lá na FAAM. E se você puder, sempre a gente conversa, se você puder, oferte, para as missões mundiais. A gente aqui vive uma situação bem confortável, mas tem muita gente precisando do mínimo. Eu lembro que o pastor Heraldo, ano passado mesmo, me convidou para ir a Moçambique. E eu disse assim: pastor, o que eu levo? Bíblia e livro. É um básico para nós que é muito simples. Eu olho lá para a estante, eu vejo um monte de livros, e eu digo assim: agora eu vou começar a dar esses livros. Eles não têm uma universidade. Né? Eu não fui ainda a Moçambique, porque o tempo não permite. A passagem é muito salgada, mas já falei para vocês que eu tenho vontade de ser missionário, e eu planejo ir a Moçambique, assim que Deus me conceder esse privilégio. E aí, enquanto isso, a gente vai ofertando, vai doando, para que o campo missionário também ali se estabeleça, né? Porque nós não somos chamados a pregar só no Campo Novo. Nós somos chamados a pregar em toda tribo, língua e nação. A gente prega aqui, mas os nossos recursos pregam lá fora. 1 João capítulo 4, verso 7 diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Verso 8: aquele que não ama não conhece a Deus. Por quê? Pois Deus é amor. O verso 11 diz assim: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. E o 12: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor em nós é aperfeiçoado. Vamos lá para o 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento: que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Interessante é que a gente lê esse hino, aliás, esse trecho, a gente lê esse trecho de João, e a gente às vezes romantiza esse texto, achando que Deus está falando aqui sobre relacionamento, no sentido de amizade. A gente não pode ter amizade com os irmãos, a gente leva para esse lado. Mas se você for analisar o contexto desse texto, João ele está falando sobre missão. O que João quer trazer aqui para os seus leitores é que o que motiva a missão é o amor. Porque, veja só, ele diz assim: ó, Deus fez tudo isso por nós e nós devemos fazer isso pelos nossos irmãos. O que Deus fez por nós? Nós estudamos na lição dessa semana. Hebreus diz que ele não usurpou ser Deus, se tornou menor do que os anjos. Ele fez o que, irmãos? Ele desceu para cumprir uma missão, a missão de nos salvar. O amor de Jesus ele foi demonstrado
registrado na cruz do Calvário por nós. E a cruz, ela é a maior prova de amor que o ser humano pode ter. Mas a cruz, ela foi a prova da missão do Senhor em salvar o ser humano. Portanto, quando a gente ouvir falar do amor de Deus, quando nós ouvimos falar do que Deus fez por nós, o que nós devemos fazer pelo próximo, coloque em sua mente que Deus está falando da missão de salvar. Quando Deus diz assim, ó, Deus te amou primeiro e você tem que amar o seu próximo, Deus está dizendo assim, ó, do jeito que eu te amei, a ponto de entregar minha vida para te salvar, você precisa amar o teu irmão a ponto de entregar a vida para salvá-lo. E aí eu fico um pouco preocupado, um pouco triste, porque a maioria dos irmãos não entendeu isso. O amor, queridos, ele é um sentimento que faz com que eu queira bem ao outro. E se eu quero bem ao outro, eu quero principalmente que ele viva a vida ao lado de Cristo que eu vivo. Eu tenho que olhar para o meu vizinho e entender que ele precisa viver ao lado de Cristo como eu vivo. Eu preciso amar o meu vizinho. Eu preciso olhar o meu amigo do trabalho, eu preciso amá-lo. Eu preciso amar as pessoas que estão ao meu redor, a ponto de que esse sentimento seja tão forte que eu quero o bem dela. E qual é o bem que eu posso dar a alguém? Apresentar Jesus para ele. Quem não ama, não conhece a Deus. O ponto interessante é que o amor é um sentimento muito forte de afeto entre duas pessoas. Ele é tão intenso que ele é capaz de unir essas pessoas sob quaisquer circunstâncias, mesmo diante das maiores dificuldades e provações. Olha o que diz o texto: o amor é capaz de unir duas pessoas mesmo diante de qualquer circunstância. Nós vivemos um amor muitas vezes condicional. A gente só ama quem nos dá alguma coisa em troca, quem nos pode oferecer alguma coisa, ou quem pelo menos corresponde àquilo que a gente sente por ele. Isso não é amor. Amor é o que Cristo fez por nós. A Bíblia diz assim, ó, ele nos amou primeiro antes de nós o amarmos. Quando nós ainda vivíamos em rebelião contra ele nos amou. É por isso que João diz assim, tenhamos esse mesmo amor, o amor que procede de Deus. Muita gente confunde amor. E o tema que eu coloquei na mensagem de hoje foi que isso não é amor. Eu não quero falar para vocês o que é amor, eu quero falar o que não é. Porque quando eu entendo o que não é, eu entendo o que é. E eu quero falar do que não é, porque geralmente é o que a gente acha que é. Fundamentalismo não é amor. Tem muita gente afetada por esse vírus na igreja. O fundamentalismo ele é uma paixão pela religião. Paixão exagerada pela religião. Que chega a fazer com que essa religião seja deformada. E quem desenvolve esse vírus na igreja, esse vírus do fundamentalismo, ele torna a religião uma imposição às pessoas. Ou seja, aquele irmão que vai dar estudo bíblico, e quando a pessoa começa a dar trabalho, começa a não querer, não aceita, tem irmão que fica até com raiva e não fala mais nem com a pessoa. A religião para esse irmão, ela tem que ser imposta ao outro. É como o irmão Zezinho, eu conheci lá em Rondônia. Cheguei da igreja com o irmão Zezinho, ele disse, pastor, vamos almoçar comigo, fui lá. Quando eu cheguei na casa do irmão Zezinho, tinha uma moto parada numa árvore em frente à casa dele. Eu disse, irmão Zezinho, de quem é essa moto? Pastor, não sei. Quando eu terminei de falar, parou um caminhão, desceu um rapaz do caminhão. E o rapaz veio todo feliz, oi irmão Zezinho, tudo bem, como é que tá, não sei o que mais lá. Aí o irmão Zezinho cochichou assim comigo, olha pastor, já deixa eu dizer desse rapaz, ele não tem nada com Deus. Aí o irmão Zezinho foi caminhando em direção ao rapaz e disse, ei rapaz, você é teimoso mesmo.
Eu já te dei tanto estudo bíblico que tu continua trabalhando no sábado. O irmão Zezinho falou isso, a minha vontade era fazer como uma avestruz. E uma coisa eu pedi a Deus naquele momento, que o irmão Zezinho não diga que eu sou pastor, porque eu ficaria extremamente envergonhado por aquele cidadão saber que uma ovelha minha, que na verdade era minha, mas eu estava vendo por enquanto, tinha aquele comportamento. Religião, amor, não é impor as pessoas. O amor ele não impõe. Portanto, fundamentalismo não é amor. Não tente impor sua religião às pessoas. Não tente fazer isso. Porque a imposição, ela tira a liberdade de decidir. Quando eu imponho algo a alguém, a pessoa não tem capacidade de decidir. Essa capacidade desaparece. E um outro detalhe interessante é que pessoas assim, elas querem controlar tudo. Elas acham que as coisas precisam ser moldadas segundo elas, ou seus costumes religiosos. E ela começa a querer encaixar os outros na sua religião. Isso não é amor. Não impõe às pessoas as suas práticas religiosas. Não tente tomar o poder e controlar as pessoas, subjugar os seus irmãos de fé por causa de simples caprichos seus. Isso é fundamentalismo. E é o que Jesus abolia nos judeus, principalmente os mestres da lei e os fariseus. Para você ter ideia, só em relação ao sábado, os fariseus haviam colocado mais de 30 leis para dificultar ainda mais a guarda do sábado das pessoas. Você não podia cuspir no chão, porque cuspir na terra no sábado era regar a terra. Imagina isso. Capricho de alguém, simples fundamentalismo. E às vezes nós temos uma igreja fundamentalista que esquece que isso não é amor. A gente quer impor às pessoas as nossas regras, os nossos caprichos. Isso não é amor. Uma outra coisa também que não é amor é a religião emocional. A religião emocional não é amor. No fundamentalismo, a ênfase está na prática, está ali em desenvolver subjugamento às pessoas. No caso da religião emocional, é o contrário. A ênfase fica na experiência pessoal, ou seja, cada um tem sua experiência com Deus e tudo é emoção. Você quer chorar, quer sentir. Se o louvor não te tocar, se o sermão não te tocar, parece que não serviu. Você tem preferência, quem tem a religião emocional tem preferência por pregadores emotivos, emocionais, que fazem você sentir alguma coisa, chorar e ficar dentro daquela coisa toda da emoção. Isso também isso é um sentimento. Tudo nessa forma de amor é subjetivo. O que importa são os nossos gostos, as nossas decisões, as nossas crenças. E por causa disso, nós diminuímos Deus. Porque nós o colocamos dentro daquilo que nós achamos que é amor e religião. E o moldamos aos nossos achismos. Quem vive uma religião emocional também não vive o verdadeiro amor de Deus. Porque a religião emocional é uma religião voltada para o ser humano. Se eu não me sentir bem na igreja, o culto precisa ser feito para que eu me sinta bem. A mensagem precisa ser pregada de maneira que eu me sinta bem. As músicas têm que ser cantadas para que eu me sinta bem. Ou seja, é uma religião baseada no egocentrismo. O ser humano é o centro de todas as coisas. Se você tem uma tendência a ter uma religião emocional, deixa eu dizer uma coisa para você. A mensagem ela tem que fazer você se sentir mal. A música ela precisa fazer com que você se sinta mal. O culto ele precisa fazer com que você se sinta mal. E não bem. Não é para afagar o teu ego, mas é para mostrar o teu caráter.
E o nosso caráter é extremamente ruim. E quando nós percebermos, e a música e a sermão mostrar, desvendar quem nós somos, nós precisamos nos sentir mal. Todos os encontros de profetas com Deus não fizeram ele se sentir bem. Deus não bateu o ombro de Isaías, de Moisés, e disse assim: beleza, ó, vocês são legais, gente boa, vamos lá. Motivou eles, não. Quando Deus encontra com Isaías, o sentimento de Isaías é um sentimento ruim. Ele diz assim: ai de mim, porque sou um pecador. Habito no meio do povo que impura os lábios, e também tenho os lábios impuros, e os meus olhos veem o Senhor. Ai de mim. O fundamentalista, ele impõe. O emotivo, ele quer sentir. Mas nós temos também uma outra forma de amor, entre aspas, que é o zelo exagerado. Nós chamamos isso de legalismo. Essa forma de religião ela é bem sutil, pois nessa religião, entre aspas, as pessoas não têm espaço. O mais importante para esses religiosos são os procedimentos. Esse tipo de religioso conhece tudo de manual. Tem um manual na ponta da língua. Conhece as doutrinas, os protocolos, os votos. Quer inchar a igreja de mais votos. Vive em uma torre de marfim. É intocável. Parece muito religioso, mas não é. Para esse tipo de religioso, eu tenho uma frase que gosto muito, que diz que fé demais não cheira bem. Vou repetir: fé demais não cheira bem. Queridos, um dos grandes erros desse zelo exagerado é que esquece que muito mais importante do que os procedimentos e o manual da igreja são as pessoas. Você dificilmente vai ver essas pessoas aqui envolvidas na missão. Dificilmente você vai ver essas pessoas dando estudo bíblico, liderando a classe bíblica, fazendo evangelismo. Dificilmente você vai ver frutos dessas pessoas. Quando você encontra geralmente uma igreja que está infectada por esse vírus, é uma igreja que não batiza, que passa o ano inteiro sem levar ninguém ao batismo, que está mais preocupada com os seus procedimentos do que com alcançar as pessoas, porque a igreja ela precisa ser quadradinha dentro daquilo que ele acha que a igreja deve ter. Vive uma torre. E esse é um problema para a igreja, porque uma igreja que vive um zelo exagerado esqueceu do principal objetivo da igreja, que é salvar. Nosso principal objetivo não é criar normas internas, mas é salvar, é amar as pessoas. Esses dias, eu fiquei muito triste, porque no sábado do Impacto Esperança, o colégio adventista, ele saiu para entregar livros em uma comunidade. E a minha esposa, ela estava entregando livros, e quando ela estava com um último livro já, ela vinha voltando e encontrou um senhor vindo na rua, abordou aquele senhor, porque alguém disse assim: ó, está com o último livro, entrega para ele, a gente já vai embora. E ela abordou o senhor na rua. E quando ela abordou o senhor, ele disse assim: eu não posso comprar. E ela disse: não, mas eu estou doando esse livro. Ele doando? Sim, é um presente do senhor. Ele disse: a minha esposa gosta de ler. E a minha esposa disse assim: pois quando você chegar em casa, dê de presente a ela. Ele disse: olha, meu amor, eu trouxe um presente para você. E aí, quando a minha esposa disse isso, ele disse: eu só não vou fazer isso agora, porque ela não está em casa. E quando ele falou que ela não estava em casa, ele começou a embargar a voz. E começou a chorar. E aí ele começou a contar a vida para a minha esposa ali, e as duas meninas estavam juntas. E ele disse: olha, a minha situação é essa. E ele começou a contar que está com um problema nas pernas, que impede de trabalhar e também não está tendo auxílio. O
filho está preso, julgado de morte, o sobrinho foi assassinado há pouco tempo, e ele começou a contar a sua vida. E a minha esposa orou ali com ele, pediu para orar, ele permitiu que orasse, e isso foi no sábado, dia 23 de março, e no domingo nós fomos visitá-lo, junto com o pessoal da escola, fizeram uma cesta básica, a gente foi lá levar e fazer um culto com eles. Quando chegamos lá, a esposa estava. Desde a primeira música, a esposa não se controlou, ela só chorava. Ela foi acolhida ali pelas meninas. E a gente assumiu o compromisso de cuidar daquela família. Cuidar da família. E nesse de cuidar da família, um compromisso também de estudar a Bíblia com eles. E eu procurei algumas pessoas da igreja para que assumissem o estudo bíblico, já que aquele irmão tem que se relacionar com alguém ali da comunidade. No sábado passado, o irmão Marquinhos sabe dessa história, eu fiquei muito triste, porque as pessoas disseram assim para mim: pastor, eu não posso assumir esse estudo bíblico, essa família, porque o filho deles é bem perigoso e essa família é vigiada. E aí eu passei o estudo para outra pessoa que foi sábado passado visitar comigo, animada, e na semana alguém falou isso para ela. E ela mandou mensagem para mim, acho que terça-feira, disse: pastor, eu não posso assumir esse estudo, porque me falaram isso aqui. E eu respondi dizendo o seguinte: não tem problema, eu assumo o estudo. Porque eu não escolho, eu não tenho poder de escolher quem vai ser salvo. Eu não tenho esse poder. Como diz aquela música que nós costumamos a cantar e mentimos, cantando essa música, alguns de nós mentimos, quer vivamos ou morramos, somos teus. E eu disse a ela: eu não tenho nada a não ser a mão poderosa do Senhor. E aí eu falei para ela essas palavras, eu acho que Deus mexeu ali no coração dela. Eu mandei mensagem para uma Mavinheiro disse assim: pastor, eu vou com o senhor, porque ele conhece a família. Eu já fiquei feliz, ele pelo menos divide as balas, né? E eu corro mais que ele. Sei que nem a história do camarada que estava na selva e apareceu um leão, eram dois, né? E um começou a calçar o tênis. E o outro disse: você está calçando o tênis por quê? Ele disse: eu vou correr. E você corre mais do que eu? Não, mas eu corro mais do que tu. Mas eu não pensei isso não, viu, irmão? Eu fiquei feliz pela sua decisão. Mas a irmã repensou, o casal repensou e eles decidiram que vão estudar a Bíblia com a família. E aí quando eu olho para essa situação, eu penso o seguinte: o que é amor? Eu canto na igreja sobre amor, eu prego na igreja sobre amor, eu falo de amor, mas quando eu encontro uma família que precisa do meu amor, eu rejeito isso porque eu tenho medo de uma ameaça. Que amor é esse? Já pensou se o mesmo sentimento que nós temos, Cristo tivesse? Cristo teve medo. Ou você acha que ele veio todo alegre, por saber todos os sofrimentos que ele passaria? Teve medo. Alguns minutos antes da morte, ele clama ao Pai, ele diz: Senhor, se possível, passe em mim esse cálice. E isso demonstra medo. Mas o medo não faz Cristo recuar. E eu disse para a irmã o seguinte: irmão, o medo é pecaminoso. É pecado ter medo. Ele mais fala isso. Portanto, queridos, o amor, ele nem é um zelo exagerado, ele não é uma religião emocional, ele não é um fundamentalismo. O amor é Cristo. E Cristo amava cada ser humano que entrava em contato com ele. A Bíblia diz que Cristo olhava para as pessoas com amor. E ele via em cada pessoa objeto da sua salvação. Cristo se envolvia com todos os seres humanos. Muitos rejeitados, na verdade, em sua maioria, Cristo se envolvia com os rejeitados. Cristo, ele procurava todos aqueles que necessitavam do seu amor.
Esse é o teste de Deus para você e para mim. O teste de Deus não é quantos salmos nós guardamos, como foi a nossa devolução do dízimo, se nós fomos isso, aquilo, isso não é o teste de Deus para nós. O teste de Deus diante do juízo é se nós amamos os nossos irmãos como Ele nos amou. Se nós sabemos o que é realmente amar o outro. O amor ele não impõe limites, não existem obstáculos para o amor. E aí eu fico pensando, será que realmente nós entendemos o que é amor? Porque se a gente está diante de Deus, diante do culto, domingos, quarta, sábado, falando de amor, cantando de amor, mas nós estamos mais preocupados conosco. Nós não nos preocupamos com o outro. Às vezes tem um vizinho do nosso lado sofrendo e a gente, não está nem aí. A gente não tem coragem de romper com a nossa preguiça, com a nossa indolência, para levar amor para as pessoas. E que tipo de cristão eu sou? Porque a Bíblia diz assim: quem não ama não conhece a Deus. Pode ser que eu esteja vivendo um cristianismo falso, que eu esteja perdido dentro da igreja, assim como o irmão do filho pródigo, que ao invés de ficar feliz com o retorno, ficou frustrado, triste, que ao invés de ter sido um canal de bênção para recuperar o irmão, ele foi triste, estava perdido dentro de casa, porque não havia aprendido a lição do amor que o pai tinha. Queridos, e o grande motivo pelo qual a gente não sente amor pelas pessoas é porque nós não estamos totalmente convertidos. Certo jovem um dia perguntou ao pastor o seguinte: pastor, como que eu faço para amar as pessoas? O pastor disse assim: querido, nós só conseguimos amar as pessoas se nós formos batizados pelo Espírito Santo. E ele disse: pastor, e como é que eu posso ser batizado pelo Espírito Santo? E o pastor chamou ele, levou atrás do tanque da igreja e perguntou se podia simular com ele, mostrar para ele na prática. E ele disse que sim. O pastor entrou no culto com ele e fez uma simulação do batismo com ele. Só que o pastor desceu ele na água e não subiu. E o pastor segurou ele dentro d'água e ele esperneava. E o pastor segurando na água e ele continuou esperneando. Chegou um momento em que o pastor subiu, antes que ele não aguentasse mais. Ele olha para o pastor e diz assim: pastor, o senhor está louco? O senhor quase me mata. E ele disse: agora você aprendeu como que a gente recebe o Espírito Santo na vida. E ele: como assim, pastor? Quando você tiver tanta pressa, tanto desejo por respirar, quando você tivesse o mesmo desejo por buscar a Jesus. Quando o seu desejo de buscar a Jesus for tão grande quanto o seu desejo de respirar debaixo d'água, você vai entender como nós alcançamos o batismo do Espírito Santo em nossa vida. Queridos, Ellen White tem um texto que eu coloquei para os anciãos essa semana e eu termino com ele. É um texto muito forte, mas eu quero ler para você. Ela diz assim, está no livro de Serviço Cristão, quem quiser anotar, quem for ainda, Serviço Cristão, capítulo 9. Ela diz assim, olha só, preste atenção no texto: jamais, a palavra é jamais, podemos ser salvos na indolência e inatividade. Vou repetir: jamais poderemos ser salvos na indolência e na inatividade. Não há, escute só, não há pessoa verdadeiramente convertida que viva uma vida inútil e ociosa.
Se eu estou falando para alguém que vive uma vida inútil e ociosa daquilo que corresponde ao ministério, você não é uma pessoa verdadeiramente convertida. Não nos é possível deslizar para dentro do céu. Não tem como deslizar para dentro do céu, se achar uma brechinha. O jeitinho brasileiro para ir para o céu não serve. Só tem uma forma. Nenhum preguiçoso pode lá entrar. Nenhum preguiçoso pode lá entrar. Quem recusa cooperar com Deus na terra, não cooperaria com Ele no céu. Não seria seguro levá-los para lá. Depois eu vou botar esse aqui no grupo da igreja para você meditar. Mas esse texto ele é muito forte. Talvez se fosse eu dizendo e não tivesse citado a imagem, alguns sairiam daqui me crucificando. Todos os prédios de Cristo foram crucificados. Mas, queridos, a missão, ela não foi feita para nós salvarmos os outros. A missão foi feita para nos salvar. Quanto mais nós salvamos, mais nós estamos sendo salvos. Eu nunca vi ninguém sair da igreja que esteja envolvido na missão. Pega alguém que está estudando bíblico, alguém que tem uma classe bíblica, que gosta de visitar as pessoas, me mostra essa pessoa, uma pessoa que estava assim, ativa e de repente saiu da igreja. Me mostra só um. Ou seja, ele deu a classe bíblica, hoje, quando foi na semana, ele já não veio mais para a igreja. Me mostra só um. Não existe. Porque esse é o plano de Deus. É por isso que no capítulo 28 de Mateus ele diz que é ide por todo mundo. E eu estarei convosco todos os dias. O batismo do Espírito Santo é prometido àqueles que estão envolvidos na missão. E só é possível resistir o pecado através de quem? Do Espírito Santo. Deus não dá o Espírito Santo para indolente, para preguiçoso. Deus não dá o Espírito Santo para eu ficar o sábado inteiro dormindo em casa. Não é que não dá. Deus não dá o Espírito Santo para que eu só venha para a igreja e cante aqui bem. Não é para isso. O Espírito Santo foi nos dado para quê? O próprio Jesus disse: eu vou e envio o Consolador para que esteja convosco. Aonde? Na missão. Por isso, queridos, não permita que a chama do Espírito Santo se apague da sua vida. Não permita. Pastor, mas eu oro, eu leio a Bíblia, eu faço a meditação, Quem faz só isso, daqui a pouco vai deixar de fazer. Isso é outro questão. Quando ela diz que quem não faz nada no seu orar, dentro de pouco tempo deixará de fazer isso. Por isso, o meu apelo nessa manhã é: se envolva com a missão que o Senhor te deu. Pastor, mas eu não sei pregar, eu não sei cantar. Charles Spurgeon, um dos maiores evangelistas que já houve nesse mundo, ele dizia assim: ó, prego, se preciso for de palavras. Entendeu o recado aí? Como é que eu posso pregar, pastor? Varrendo a casa. Pastor, eu posso pregar varrendo a casa toda. Talvez tenha alguém na tua rua doente que não pode varrer a casa, tu pode varrer a casa dela. Tu está pregando para ela. Porque Jesus faz isso. Como é que eu posso pregar, pastor? Eu posso acordar de manhã cedo e ir para a fila do posto de saúde. Aí, pastor, lá eu abro a Bíblia e saio pregando para o povo. Não, eu vou pegar uma senha. Porque tem uma vizinha minha que não pode ir. E ela precisa ter um atendimento médico. Eu vou lá e levo a senha para ela. Depois eu volto e levo ela lá na consulta e trago de volta. Pastor, como é que eu posso pregar? Fazendo um pão. Talvez tenha alguém na tua rua que está precisando de comer. Pastor, como é que eu posso pregar? Eu posso pregar acompanhando alguém que está doente no hospital. Porque talvez tenha alguém lá que não tem acompanhante. E eu posso chegar lá e ser acompanhante daquela pessoa. Cuidar dela.
pregue, se preciso for, use. As palavras não são mais importantes para pregar. Cristo ele pregou muitas vezes sem usar nenhuma palavra. Me mostra o sermão de Cristo que converteu Zaqueu. Mostra. O sermão de Cristo que converteu Zaqueu foi, sabe o quê? Um abraço. E dizer assim: enquanto todo mundo te rejeita, eu não. Por isso que eu vou jantar com você. E quando chega lá, Zaqueu diz o que para Jesus: Senhor, eu sei que eu sou um pecador, miserável. É possível que eu tenha defraudado alguém e eu vou devolver tudo. E ainda vou devolver mais do que eu defraudei. E mostra o sermão de Jesus dizendo assim: Zaqueu, está pagando, tem que devolver. Não precisa. E mostra o sermão de Jesus para a mulher do poço, a mulher samaritana, dizendo que ela era adúltera, que ela tinha que se converter, porque a Bíblia diz que adultério é pecado. E mostra ele. Jesus disse assim: mulher, eu sei que tu tem uma sede. Eu posso resolver o problema da tua sede. A água que eu te der vai fazer jorrar dentro de você, vai preencher o vazio existencial que existe na terra. O vazio que te faz buscar vários homens vai ser preenchido pela água que eu te der. Aprendemos com Jesus, irmãos. A gente precisa aprender com Ele. E deixar de ser legalista, ser impositor às pessoas da religião. Nós aprendemos isso. Nós vamos, assim como os discípulos, ser batizados pelo Espírito Santo. E aí a gente diz que quando a gente for batizado pelo Espírito Santo, o mesmo poder que desceu sobre eles vai descer sobre nós. Nós vamos ter poder de curar. Nós vamos ter poder de fazer milagres. Então, quando eu disse para você, ela disse que isso ainda não aconteceu, porque a gente ainda não fez a nossa parte. Mas quando nós fizermos, Deus vai fazer o mesmo que fez com os discípulos na tua vida, na minha. Eu quero encerrar nesse momento cantando, pedir permissão da Soraya. Uma música que me fala muito. E eu queria que você meditasse na letra dessa música. Eu queria que você meditasse, põe o dedo no tom, você meditasse na letra dessa música. Que ela fala o que nós precisamos fazer. E que você tomasse a sua decisão de sair daqui hoje e dizer assim: Senhor, eu quero estar cheio do Espírito Santo. Porque eu quero levar o amor de Jesus para as pessoas. Se esse for o teu motivo, vai ficar de pé ao ouvir. Essa foi a tua decisão, cara. Quando o vento do Espírito soprar, vamos pegar aí, por favor. Uma chama viva vai aparecer. Irão profetizar, nossos velhos sonharão, e a igreja mudará. Quando vem comunhão for a arma principal, e a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito, viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Por que será que ainda não aconteceu? Por que razão não temos fogo a queimar? Verdades escondidas, pecados escondidos, a fé adormecida.
Temos tudo nas mãos, mas não há fogo no altar. O vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar, os nossos velhos sonharão e a igreja mudará quando a comunhão for a arma principal. E as rotinas desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Deus nos ajude a termos fogo para queimar. Oremos. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, pois nessa manhã aprendemos que nós temos tudo em nossas mãos. Nós temos tudo o que precisamos para, através da Tua Palavra, tocarmos fogo neste mundo. Mas o altar não está aceso por causa dos nossos pecados escondidos, da nossa fé adormecida, das nossas transgressões que nos separam de Ti. Por favor, Senhor, tenha misericórdia de nós e nos ajuda a sermos instrumentos vivos em Tuas mãos. Nos ajuda, ó Deus, a sermos moldados por Ti, fazer a Tua vontade, não a nossa. Tirar do nosso coração, ó Deus, o zelo exagerado. Tirar do nosso coração o legalismo. Tirar do nosso coração o sentimentalismo. Colocar em nosso coração o verdadeiro, o amor que serve, o amor que dá, o amor que se entrega. Nos ajude, Senhor. Dê um restante de sábado feliz na Tua santa paz. É a nossa oração. Em Cristo Jesus.